Paz e bem, bem-vindo! Finalmente nós estamos de volta com as nossas lives, as nossas transmissões. Eu estive com o Santo Padre, então vocês viram algumas publicações que eu fiz. Então no dia 17 eu fui para Roma, eu até comentei com vocês que estava indo para Roma, se vocês adivinhassem o que eu estava indo fazer em Roma. Então algumas pessoas até responderam, vai encontrar o Papa, vai estar com o Papa, porque a gente tem aquele ditado, se vai em Roma é para ver o Papa. E depois, no horário estabelecido, fomos então para a Praça de São Pedro, encontrar com um grande grupo para entrarmos então para a audiência privada que o Santo Padre nos concedeu. Então, ainda não ficou claro, alguém me perguntou aqui o que eu fui, por que o Papa te acolheu, por que o Papa acolheu esse grupo. Nós éramos uma delegação de jornalistas da Terra Santa. Então são frades, são profissionais. Éramos esse grupo chamado uma delegação da Terra Santa, da custódia da Terra Santa. E qual era o motivo? O motivo é que a revista da Terra Santa completou 100 anos de existência. Eu tenho essa que é uma edição especial da revista da Custódia da Terra Santa. Essa está em italiano. A beleza da nossa história. Então começou em 1921 até 2021, quando se completou então 100 anos. É interessante dizer que a revista da Terra Santa, ela começou apenas em 3 línguas. E hoje nós já temos a revista da Terra Santa em português. Outros meios de comunicação estão preocupados em divulgar guerra, estão preocupados em divulgar sangue. E a revista da Terra Santa, ela está preocupada em divulgar a paz. Então é muito mais complicado, muito mais desafiador divulgar, publicar sobre a paz do que sobre a guerra. Então agora eu posso compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência de estar diante do Santo Padre. Não foi a primeira vez que eu me encontrei com o Papa Francisco. Explico melhor. Muitas outras vezes eu já estive com o Papa na Praça de São Pedro. Mas estar assim diante do Papa, numa audiência privada, foi a primeira vez e me trouxe uma alegria muito grande. Até alguns comentários me fizeram rir que eu parecia criança quando ganhou o doce, ou então alguém me escreveu também que faltava boca para tanto sorriso. Foi um encontro muito emocionante. O Papa tem exercido o seu ministério de um modo muito humano. Então ele nos passa o tempo inteiro que ele é homem, que ele é servo, que ele é pecador. Ele diz, eu sou pecador, eu peco, reza por mim, eu preciso das suas orações. Então, ou seja, é um homem que tem um peso muito grande nas suas costas, tem o peso da barca de Pedro, do barco de Pedro, e ele é o chefe, ele é o comandante desse barco. Então, ele é o responsável de não deixar o barco se afundar em meio a tantas tempestades que a igreja passa, que o mundo passa, e é muito emocionante estar diante do Santo Padre. Então o nosso encontro estava marcado, tem todos os protocolos para poder a gente entrar, o percurso que a gente faz, a gente passa pela guarda suíça, a gente passa, enfim. Então, chegando ali, fomos todos nos organizados, explicou como seria, um pouco do protocolo, a liturgia daquele momento, e estávamos esperando, rezando, todo mundo muito motivado, todo mundo muito alegre. E nós ocupamos os nossos lugares e fomos muito bem acolhidos por aqueles que são os cerimoniários do espaço, do ambiente e assim por diante. O Santo Padre chegou com 15 minutos de atraso do horário que estava programado, mas chegou e nós o acolhemos e ele, tímido, tem o seu modo de se dirigir às pessoas, um sorriso também, um aceno de mão, mas de modo muito tímido. Então a liturgia era muito simples. A liturgia consistia um pronunciamento, um discurso que o custódio da Terra Santa fez
fez para o Santo Padre. Depois o Santo Padre também fez o seu discurso e depois disso ele acolheu um por um dos que estavam ali. Então conversamos algumas palavras, depois eu conto para vocês como é que foi esse momento meu. Ele acolheu um por um dos presentes, depois ele veio até nós, colocou uma cadeira para ele se sentou e tiramos uma foto do grupo. Só para dizer que no início do seu discurso, o Santo Padre pediu desculpa para todos nós, para ficar sentado, fazer o seu discurso sentado, porque não estava muito bem da perna aquele dia. E caminha com muita dificuldade, não sei o que ele tem na perna, mas enfim, pediu desculpa, continuou sentado, e é claro que a gente desculpou com uma tranquilidade muito grande, e ele fez o seu lindo discurso. Enfim, a situação era uma situação de muita emoção. E aí o Santo Padre, a gente foi aos poucos, primeiro acolheu a primeira fila, os frades, então me coloquei, tinha outros frades também, éramos mais ou menos 8 a 9 frades, e aí eu me coloquei na fila, né? Fazia fila de 4, 5 pessoas, e aí eu, ai Jesus, o que eu vou falar com o Papa? O que eu vou falar com o Papa? O que eu vou falar com o Papa? E aí você fica naquela coisa. E aí eu pensei, né, eu vou agradecer para ele, Papa Francisco, obrigado porque você, como Papa Francisco, com o nome de Francisco, está levando a barca de Pedro. Então, obrigado porque você é Papa Francisco, obrigado porque você é Pedro. Então, essa era a minha intenção, aquilo que eu pensei de poder falar com o Papa. Então, obrigado por ser Papa, obrigado por ser Pedro. Mas não saiu nenhuma dessas palavras. Chegou o meu momento e o Papa, ele te encara no fundo dos olhos. Ele tem um modo, como aqui eu estou olhando para vocês agora, ele tem um modo de te olhar que é um modo que é alguém que entra na sua vida. É alguém que parece que vem te conhecer por inteiro e por dentro. Então é um olhar de Papa, é um olhar de Pai, é um olhar de Jesus Cristo, como o Evangelho também diz que Jesus lançava o seu esguardo, o seu olhar nas pessoas. Jesus fitou o olhar de misericórdia. E isso foi muito bonito. Então nesse momento ele como que nos encara assim, mas não alguém assim, mas com um olhar de uma serenidade, mas um olhar muito profundo. Então o Santo Padre me olhou e eu, sem saber, as palavras que eu pensei não saiu. Sabe o que saiu? Eu disse para ele, Santo Padre, eu sou brasileiro. Eu disse para ele, Papa Francisco, eu sou brasiliano. E não saía, a voz estava meio que embargada de emoção. E aí ele disse, E aí eu aproximei um pouquinho mais, eu sou brasileiro, sou brasiliano. Sei brasiliano? Aí ele respondeu em português, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, assim, eu recebi isso de uma alegria, de um coração, de uma ternura, de uma paternidade tão grande que aquele momento é eterno porque não é estar diante de qualquer pessoa, é estar diante do chefe da igreja, do Papa, do Bispo de Roma, e como Bispo de Roma é Bispo também da Igreja Universal, da Igreja Católica, e foi muito bonito. E do Santo Padre, eu com todos os outros presentes também ganhamos um rosário que vem então com o seu brasão. Então aqui nós temos essa embalagenzinha muito simples, que tem o brasão do Papa. Então o Papa, como Papa, pegou o mesmo brasão que ele já tinha como bispo, que ele era bispo em Buenos Aires. Então é jesuíta, nós temos aqui o seu emblema, né, dos jesuítas. A única coisa que foi acrescentada no brasão como Papa, a mitra e também as chaves, que são as chaves de Pedro, né? De abrir aquilo que Jesus nos diz. E aqui embaixo ainda tem uma faixa que está escrita em latim, que é o tema do seu pontificado. Miserando atque eligendo
Então, uma tradução para o português é: olhou com misericórdia e o escolheu. Olhou com misericórdia e o escolheu. Nós temos aqui o Santo Rosário. Então, é muito belo, mas muito simples também. Então, o crucifixo. Não sei se foca aqui para vocês. Muito belo, de metal. Nós temos na medalhinha, de um lado, o brasão, esse brasão que eu acabei de mostrar para vocês, e do outro lado, Nossa Senhora. Então o Papa também é muito mariano, muito devoto de Nossa Senhora, e nós temos esse Santo Rosário. Alguém poderia me dizer: mas esse terço, esse rosário, eu posso comprar lá pelas lojinhas de Roma, ali em torno do Vaticano. Posso comprar do mesmo jeito, eu encontro igualzinho, eu encontro para comprar. Com certeza, vai encontrar, mas não é do Papa. Não foi abençoado pelo Papa, não recebi das mãos do Papa. Então esse é o grande diferencial. A gratidão deve ser a primeira e a última coisa na nossa vida. Eu sei que não é fácil, é difícil ser grato, é difícil viver a gratidão, mas temos que nos esforçar dentro dessa dificuldade. Deus nos ama por gratuidade. Ele quer nos amar, Ele quer ser o nosso Pai, Ele quer continuar conosco. E por que não agradecer? Um amor gratuito, Ele não pede nada em troca. Meu filho, eu te amo porque eu quero te amar. Então, diante desse amor, vamos nos colocar dentro dessa escola de gratidão, porque ninguém nasce sabendo, mas a gente, se tem disposição, a gente pode aprender, então, a sermos gratos. É na cruz que está a misericórdia. Quando a vida estiver difícil, quando você pensar nos sofrimentos, olhe para a cruz. Não é que nós devemos sofrer porque Cristo sofreu. É ao contrário. Cristo sofreu para nos livrar do sofrimento. Ele sofreu por nós. A misericórdia de Deus na vida do seu Filho também se manifestou na cruz. Então, olhe para a cruz para entender o seu sofrimento, para entender as suas angústias, para entender a vida. A cruz não é sinal de morte, é sinal de vida. Cristo foi pregado na madeira da árvore da vida, no lenho da vida. Então, essa bênção do Papa, hoje também eu faço chegar até vocês. Que você, com a sua família, receba essa bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volva o seu olhar para vós e vos dê a paz. Que o Senhor Todo-Poderoso vos abençoe, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tá bom, gente? Paz e bem. Fica com Deus. Tchau, tchau.